Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse mouse aqui. Um mouse que roubou corações na categoria de mouse custo-benefício é o Deluxe M800 versão Pro. Ou será que seria esse cara aqui? Afinal de contas, se você tá confuso ou se você não consegue distinguir os dois, é porque provavelmente não é culpa sua. E sim, porque a Deluxe manteve o exato shape e trocou apenas algumas peças internas. E o que mudou de um mouse para o outro, a gente pode resumir em duas grandes coisas, né? Que são os switches e os sensores. Os switches saíram dos Scales 4.0 para os Scales 8.0, que são switches um pouco mais leves, e eu prefiro mais a responsividade deles aqui, né, a resposta tátil deles aqui. Os sensores, né, saindo de um sensor na versão melhorada do M800 com o sensor 3335 da PixArt e agora utilizando o 3370. Bom, é um mouse que a gente já sabe que copia bastante o shape do Razer Viper Mini e Viper normal e também vem com uma spec bem parecida com o da Glorious, né, o Model O Pro. Espero que esse vídeo te ajude a tomar decisão em relação a se esse mouse vale a pena, se ainda é um custo-benefício de fato, se vale a pena sair da versão antiga para o outro, ou talvez você deixar de ir numa dessas opções mais caras, né, flagships de outras marcas, para pegar um mouse desse e talvez redirecionar partes da sua verba e do seu setup para outras áreas. Bom, vamos tentar ver a fundo tudo que esse mouse oferece para você tomar essa decisão. No quesito construção, esse cara aqui é razoavelmente sólido, tá? Ele oferece um pouquinho só de rangido, né? Digo assim, daquela fraqueza assim de você apertar ele e fazer barulho. No geral, não é algo que vá soar tanto assim com você utilizando o mouse no dia a dia com uma pegada normal ou tipo assim com a força normal que se usa no mouse. Eu particularmente não conheço ninguém que pegue o mouse com essa força suficiente para poder fazer o barulho como deu para ver aqui com essa unidade que eu recebi. Então eu acho que isso aqui passa batido, mas saiba que isso aqui não é um mouse com uma construção como um mouse topo de linha como um G Pro X, um Glorious Model ou algo do tipo assim. Esse mouse acompanha um cabo de paracorde e como ele tem dongle, eu senti falta que foi de um conversor, então você não consegue usar esse cabo como extensor. Então se o seu mouse fica longe do computador e se você quer ter essa melhoria, né, de estar com o receptor um pouco mais perto, você vai ter que arranjar um conversor de USB. Ponto positivo é que ele vem com kit extras de fits para você não ter que comprar de terceiros quando esse aqui eventualmente desgastar. Porém, eu sinceramente não gostei muito desses fits aqui, já não havia gostado tanto na versão passada e eu sinto que a parte de baixo do mouse arrasta um pouco comigo, né? Não, oferece um pouco de atrito quando eu estou utilizando. Eu não sei dizer se é em função da espessura desses fits em específico ou se é da própria shape do mouse, da parte inferior dele aqui. Sei que pra mim ele dá essa raspagem que acaba oferecendo um certo atrito que não fica tão legal, tão suave assim de jogar. Já vi relatos também de pessoas que trocaram os fits originais por fits de terceiros, dando essa diferença de altura, porém acarretou num outro problema que era em relação ao LOD, né? Porque perdi um pouco do rastreio em função dos fits de terceiro ser um pouquinho mais espesso e o mouse não está configurado para ter essa distância de rastreio do sensor e o mousepad. Bom, o shape dele é bem clássico, né? Como a gente já percebeu, ele é bem parecido com o Viper Mini, o Viper normal da Razer e também lembra muito o shape dos mouses da Glory. É um shape um pouco mais raso na altura, excelente para pegadas do tipo claw e fingertip. E eu diria que pro tamanho desse carinha aqui também seria ideal para mãos médias e pequenas. Bom, esse carinha aqui tem 123,6 mm de comprimento, 63,8 mm de largura e 38,3 mm de altura. Os cliques principais desse mouse aqui são bem legais, são bem nítidos, eu gostei bastante da implementação deles aqui. Afinal de contas, agora a gente tem os Scales 8.0, né, com 80 milhões de cliques. O scroll também é bem legal, bem demarcado, com decodificador TTC, bem interessante. Já os side buttons aqui, né, os botões laterais, são legais, até a atuação dele é boa e tal. O aspecto seco do clique também não é algo que me atrapalha, eu até gosto. Porém, eu achei que eles não têm uma limitação de fundo muito grande, né? Eu acho que eles afundam bastante conforme você clica. Então, se você é do tipo de pessoa que aperta muito forte os botões laterais, às vezes, dependendo de um determinado jogo, você precisa disso, talvez não tenha a melhor das sensações utilizando esses botões laterais aqui. Já os demais, realmente, eu gostei bastante. E é claro, vou deixar vocês com o teste de som desse cara, inclusive comparar com o antigo.
O plástico e o acabamento desse cara aqui, eu acho até que interessante para o mouse custo-benefício, não um mouse para a faixa de preço que ele tem. E ele é meio como se tivesse três partes, três texturas diferentes. A parte lateral aqui, onde a gente tem o grip do mouse, a gente tem um recartilhado, né? A gente tem uma textura bem delineada aqui para dar uma aderência melhor, né? Principalmente para quem soa bastante como eu. Então eu achei isso bem interessante. Não é aquela borracha, né? Porque borracha normalmente acaba desgastando com o atrito do dedo, ou então ficando descolando do mouse, que eu acho horrível. Já na parte de trás a gente tem uma textura mais bem mate, né? Bem fosca assim, já não com tanta aderência quanto os da lateral. E na parte dos botões principais a gente tem a textura mais lisa dessas três. A Deluxe diz que esse carinha aqui tem um peso de 70 gramas, mais ou menos 3 gramas, que eu acho que é uma tolerância bem grande para se pôr nesse mouse. E na balança eu achei 71 gramas nesse carinha aqui, né, que é 1 grama a mais do que o nominal. E é exatamente o mesmo peso também da versão passada, tá? Então realmente a carenagem aqui, né, a estrutura que foi utilizada é a mesma, tendo pequenas variações de peso aí, talvez em função do switch e do sensor, né? Bom, no quesito performance, esse cara aqui definitivamente melhorou um pouco, né? A gente tem um sensor um pouco melhorado, um sensor já mais mediano para high-end, que tem um registro também melhor, né? O registro da versão passada era um tanto menor, inclusive dando aquele problema, né, de falta de rastreio conforme você trocasse já os fits do mouse. Nesse caso aqui, com a implementação do 3070, isso melhorou um pouco, então não tive nenhum tipo de problema aqui de utilização do mouse, realmente está muito bem implementado. Mas esse cara não tem uma implementação, né? Ele não chega a ter a performance de um mouse realmente flagship, né? Tipo um mouse bem mais premium como outros por aí. Inclusive a latência desse cara aqui era levemente perceptível, tá? Talvez se você está acostumado só com mouses mais custo-benefício e você não comparar lado a lado com o mouse premium, você não vai sentir essa diferença. Mas vou contar para vocês que na altura do campeonato que eu tô gravando esse vídeo aqui, isso já teve até uma certa melhoria. Esse cara aqui não possuía slider de debounce time para você setar no software dele, e agora já existe. Inclusive vou deixar aqui na descrição um link para vocês baixarem essa versão que tem o slider do debounce, porque a primeira versão que eu instalei desse carinha aqui não tinha, tá? Então a gente pode falar que esse cara aqui é como se fosse um carro tunado, mas como se a gente tivesse pegado um carro velho e colocasse partes boas, tá? Então ele não vai ter uma estrutura de um carro sofisticado, né, super elaborado, mas tem um motor bem potente dentro dele e talvez justifique pegar um cara desse em função do preço que ele chega no mercado comparado a flagships de outras marcas. Bom, o software dele é bem simples, tá? É tudo numa tela só, então aqui na esquerda a gente tem o Key Assignment, onde ficam as funções que cada botão executa no mouse. Aqui embaixo a gente tem um editor de macro, a eficiência da bateria, a parte de gestão de bateria também e um modo sleep, né, que eu acredito que quando você mexe o mouse ele acorde. Aqui na direita a gente tem o DPI Setting, onde vai ter as 5 pré-definições que você pode setar aqui para você ciclar no botão do mouse, e essa corzinha que você tem aqui embaixo é a cor que vai ficar na logo e no scroll, tá? Sendo que o Underglow é a única cor que você vai conseguir mudar quando você for mudar o efeito aqui em Lightning. Polling Rate, for jogar, bota em 1000 Hz, tá? 1 milissegundo. Então, o que vai consumir mais bateria, mas é a melhor latência que você vai ter desse mouse aqui. Aqui embaixo a gente tem o LOD, tá? Você pode escolher entre 1mm e 2mm. Aqui nessa versão em específico, né, a 1.1.7, a gente vai ter esse slider aqui para controlar o debounce time, que é bem interessante. E por último, a gente tem um shortcut aqui, né, um atalho para aquelas configurações do Windows, tá? Que se você ainda não desativou, desative esse aqui, ó, aprimorar precisão de ponteiro, tá? Assim você cancela o algoritmo do Windows que tenta compensar e entender o movimento do seu mouse que você faz com o mouse para tentar suavizar. Quando na verdade a gente não quer isso, a gente quer que a gente tenha total controle do mouse conforme você mexe assim pixel a pixel aqui na mão aqui, né, no sensor, com o rastreio do sensor, ele vai mexer na tela. É isso que a gente quer. A gente não quer nenhuma interferência de algoritmos terceiros. A bateria dele diz ter uma duração de 56 horas, que é bem regular, tá? Então não é nada muito excepcional aqui. Eu consegui utilizar ele aqui cerca de 3 dias de uso com uma carga, foi o que mais ou menos consegui ter com esse mouse. Sendo que o diferencial desse cara aqui em relação à versão passada é que a gente pode optar, né, entre utilizar o dongle, né, em 2.4 GHz ou modo Bluetooth, né, onde a gente consegue ciclar aqui embaixo e escolher 2 slots, né, Bluetooth 1 e 2 para você parear com dispositivos. Bom, literalmente não é um mouse ruim para faixa de preço, tá? Eu acho que esse mouse realmente é até uma excelente escolha para quem está procurando algo custo-benefício. Quem não pode se dar o luxo de comprar um mouse premium, né? Algum flagship caro, assim, da Logitech, da Razer e de outras marcas. Então, se você tem um orçamento bem apertado, eu acho que é uma oferta bem interessante. Se você está procurando um mouse com esse shape, né, com um shape um pouco mais flat, com menos carne, né, menos volume aqui na parte de trás do mouse, que vai atender bem para pegadas tipo claw e fingertip, mãos médias e pequenas,
e com essa faixa de peso, né, de 70 gramas. Sendo que a versão passada desse mouse aqui, o M800 original, tá na faixa de uns R$227. O M800 Pro por 265, tá numa promoção que tá rolando hoje aqui. Não sei se vai manter esse preço, mas também saiba que o dólar na data de hoje tá 5,47, tá? Então tá bem alto. O que significa que se porventura o dólar voltar a baixar algum dia, que eu acho difícil até por conta da eleição esse ano, esse carinha aqui teria um preço bem mais interessante, tá? Lembrando que esses produtos eletrônicos já são todos cotados em dólar, né? Então o que a gente vê aqui do preço é apenas um reflexo dessa conversão. E um ponto interessante que não existia ainda quando eu estava para pegar esse cara é o fato de ter a versão branca dele agora, tá? Então a versão branca aqui eu achei ele por 288, R$30 mais caro que a versão preta. Então, tipo assim, só se realmente o seu setup condizer com isso, né? De você comprar, né? Pagar essa diferença de preço, porque senão o melhor custo-benefício fica então, né? Na versão preta do mouse. Então, se essas características que eu citei para vocês condizem com a sua necessidade, eu acho que esse mouse vai ser bem interessante. E se você tem o mouse da versão passada, não acredito que seja tão importante assim fazer esse upgrade, apenas se você realmente não tiver grana suficiente para dar um outro passo, talvez, aí sim, acho que vale a pena você pegar essa versão e tentar talvez revender a sua versão passada. Me diz nos comentários o que vocês acharam dessa versão do M800 Pro, vocês acham que eles deveriam ter trazido mais coisa, um nível de construção um pouco melhor? Se tiverem outras recomendações de review, pode deixar nos comentários também. Não se esqueça de deixar o like aí se gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e dá uma conferida em um desses dois vídeos aqui, ó, que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, galera. Falou!